Antes das nossas férias, o professor deu uma aula introduzindo os anos 30, tá? E nessa breve aula de introdução, o que o professor fez? O professor dividiu o mundo ocidental em duas partes, né? Tanto que o título da aula tinha uma palavrinha que para a gente é meio estranha, que é a tal da dicotomia. A dicotomia é a mesma coisa que a polarização. A gente tem dois lados muito distintos. Que lados eram esses que ficaram bem claros nos anos 30? Era o lado da democracia, que o professor colocou entre aspas, e ele explicou por que está entre aspas, e tinha o lado das ditaduras. É interessante e é curioso que nos anos 30, o Brasil, país que você vive, estava no lado das ditaduras, tá? O Brasil não estava no lado das democracias, tá? Bom, e aí a gente viu que cada um desses lados partiu para um jeito de pensar o mundo a partir dos anos 30. Mas a gente não pode começar os anos 30 de jeito nenhum sem lembrar do crash de 29, tá? Do crash da Bolsa de 29. O que aconteceu? A gente já teve uma aula específica sobre isso, é legal você dar uma olhada nos vídeos anteriores, se você não lembra bem o que é isso. Mas a gente falou disso quando falou dos Estados Unidos, nos anos 10 e nos anos 20. Mas qual é a graça do crash da Bolsa de 29? É que acabou o mundo capitalista. O dinheiro no mundo capitalista sumiu. Os Estados Unidos quebraram. Os Estados Unidos não tinham mais dinheiro. E na próxima aula, o Pro vai falar da Alemanha. E a Alemanha se ferrou mais ainda por causa disso. Mas eu não vou adiantar sem spoilers. Hoje a gente vai falar só dos Estados Unidos. O mundo capitalista, os Estados Unidos, ele é o líder do mundo capitalista. Os Estados Unidos dominam o mundo, né? Você já viu isso em geografia, viu isso em história, que entre guerras, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos são a maior potência. Só que a gente teve em 1929, e os Estados Unidos, como você está vendo nas setinhas, os Estados Unidos quebraram. Os Estados Unidos entraram numa profunda depressão econômica, não tem dinheiro, tá? E aí, quando você não tem dinheiro no mundo capitalista, você vai lembrar, né? No crash de 29, em outubro de 29, os grandes empresários, o desespero era tão grande que os grandes empresários subiam nos prédios e pulavam lá de cima. A taxa de suicídios foi imensa. O cara tinha milhões de manhã e à noite estava na fila da sopa. E você vai lembrar que esse processo ele não foi da noite para o dia. Você lembra que o Pro foi avisando, os caras continuam produzindo e tem gente que não está comprando, as compras estão diminuindo, as vendas estão diminuindo, e os Estados Unidos continuam comprando, continuam produzindo, e não tem mais Europa comprando. Bom, resumo da ópera. Em 1929, o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o mundo capitalista quebra. E aí você tem uma depressão econômica que vai durar 4 anos. Imagina os Estados Unidos entre 1929 e 1933, que você está vendo essas duas datas nas setinhas aí. Imagina esses dois. Imagina esse país 4 anos com a taxa de desemprego aumentando a cada dia. Você não tem como desenvolver a economia, você não tem como desenvolver o comércio, você não tem dinheiro, você não tem salário, você tem desespero por todos os lados nos Estados Unidos. O bicho está pegando mesmo. Por que 1933 é um marco? Porque olha aí no canto direito da tela. Porque é em 1933 que você vai ter um representante do Partido Democrático nos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt. Ele é eleito presidente dos Estados Unidos e, ao invés de ficar... O que eu ensinei para vocês, caros alunos, sobre os problemas na vida? Adianta ficar chorando? Não adianta. É bom chorar um pouquinho? Chora um pouquinho, tudo bem, mas a resolução do problema não vai cair do céu. Então, por 4 anos, os Estados Unidos foram empurrando com a barriga, foram chorando, e não resolveram o problema. O Roosevelt, ele entra
nessa história como um dos principais presidentes da história dos Estados Unidos da América. E aí, o que o Roosevelt vai propor? O Roosevelt vai propor uma iniciativa que, para o mundo capitalista, parece um grande pecado. Qual é essa iniciativa? Então, vamos dar um parêntese no Roosevelt e vamos falar desse tiozinho que está aqui, ó, o John Keynes. O John Keynes, ele é um economista britânico e que, a partir do trabalho do Keynes, nasceu o tal do keynesianismo. E qual é a graça do keynesianismo? Qual é a graça do John Keynes? O John Keynes propõe que o Estado, sim senhor, interfira na economia. Você já aprendeu com esse seu velho mestre aqui que um dos mantras do capitalismo é que o Estado não intervém na economia. O que isso significa? Você, patrão, faz com seu lucro o que você quiser fazer. O Estado não vai dar nenhum pitaco nisso, tá? Você, patrão, cumpriu a lei. Você, patrão, pagou seus impostos. O que você faz com seu lucro é problema seu, certo? Ok? Bom, o Keynes vai propor uma lógica diferente de pensar o capitalismo. E aí a gente volta para o Roosevelt. O Roosevelt não ficou chorando as pitangas, não ficou chorando mágoa, não ficou, foi lá, arregaçou as mangas da camisa e foi trabalhar. E propôs um projeto que está o nomezinho em inglês aí que você está vendo na telinha, o New Deal. Qual é a graça do New Deal? O New Deal, em português, né, as nossas coleguinhas aí, a Marcela e a Júlia manjam muito bem desse inglês, né, as duas, sabem que New Deal significa novo acordo. E aí, nesse novo acordo, nesse novo contrato, o Estado norte-americano, chefiado e liderado pelo Roosevelt, vai interferir na economia. E aí, como se dá essa interferência? O Estado, que ainda tem dinheiro, um pouquinho, o empresário não tem dinheiro, o trabalhador norte-americano não tem dinheiro, mas o Estado, o que é o Estado? É o governo. O Estado, eu já te ensinei isso esse ano, inclusive, o Estado, ele é representado pelo governo, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Então, o Estado vai botar dinheiro para a roda do capitalismo voltar a funcionar. E como é que a roda do capitalismo volta a funcionar? Com emprego. Então, o Estado vai ter que criar empregos, você vai ter que ter salário, você vai ter que ter mercado consumidor. Olha que legal. O tio está te ensinando coisas que você já aprendeu comigo. Então, nessa nossa aula de hoje, apesar dessas novidades com o Roosevelt, com essas coisas, a gente está trazendo de volta vários conceitos. Então, como é que o capitalismo funciona? O capitalismo funciona se tiver gente comprando. E com a interferência do Roosevelt na economia, as pessoas vão lentamente, passo a passo, voltar a ter um dinheirinho. As pessoas voltarão a ter empregos. É legal que a gente está, se a gente estivesse num país sério, a gente estaria vivenciando esse momento hoje com a pandemia do coronavírus. É quase a mesma coisa. Eu vou dar uma aula especial sobre o coronavírus no futuro próximo, tá? Não vai ser hoje. Mas isso que a gente está vivendo hoje, né, dessa incerteza quanto a salário, incerteza mesmo quanto à vida, os norte-americanos vivenciaram isso em 1900, entre 29 e 33. E com o New Deal, isso, de pouquinho em pouquinho, começou a ser resolvido, começou a ser arrumado, começou a ser organizado, tá? E aí, com a interferência do Estado na economia, você passou a ter obras públicas. E o que são obras públicas? Você vai ter construção de prédios financiados pelo Estado, você vai ter construção de estradas, você vai ter construção de pontes, e aí você vai ter a graça da roda do capitalismo voltando a girar. E aí, de novo, com o New Deal e com o John Keynes, né, o seu professor vermelho, né, comunista, anarquista, que eu já te ensinei que não dá para ser as duas coisas, ou é uma ou é outra, eu já te falei que o capitalismo ele não sobrevive sozinho. O capitalismo é aquele filhinho de papai mimado que fala, papai, agora eu vou sair de casa e vou morar sozinho,
Ok, filhão, vai sair. Só que no primeiro problema que esse filho independente teve, o que ele faz? Ele liga para o papai e pede dinheiro. Papai, eu não consegui pagar minhas contas. Bem-vindo ao capitalismo. Isso é o capitalismo, tá? E o John Keynes é um cara muito bacana, tá? Se você for fazer faculdade de economia a partir do ano que vem, você vai estudar o Keynes, porque o Keynes, ele meteu o dedo na ferida e falou, olha, o capitalismo é muito bacana, o capitalismo é muito legal, mas sem o Estado participar, o capitalismo não se dá bem. E aí, o que o Keynes vai elaborar? Uma coisa que a gente vai falar no futuro próximo, que é a ideia do estado do bem-estar social. Eu não lembro se eu já falei para vocês disso em geografia, eu acho que não, mas é o Keynes que vai propor essa ideia do estado do bem-estar social, que é o que acontece na Alemanha hoje. Na Alemanha, você tem um capitalismo forte, você tem desigualdade social, mas não tão grande, mas você tem um Estado cuidando das pessoas. Então, lá na Alemanha, quando as pessoas estão morrendo de Covid, o que o governo alemão está? O governo alemão está sensibilizado, tá ok? Tá? O governo alemão está sensibilizado com as pessoas. O governo alemão está pagando os salários das pessoas. Isso se chama o estado do bem-estar social. Eu disse que há governos no mundo que estão nem aí para o seu povo? Eu não disse isso. Eu só disse que na Alemanha você vê o estado do bem-estar social funcionando bonitinho. Bom, o New Deal deu tão certo, criança, tão certo, que em 1936, por incrível que pareça, por mais maluco que possa parecer, os Estados Unidos voltaram a ser grandes novamente. Tudo bem?